Meus irmãos, graças a Deus, mais um dia de vida, mais um dia de bênção, mais um dia de paz, mais um dia de cura, mais um dia de restauração em nossas vidas. Eu profetizo em nossas vidas que a santa paz de Deus esteja com cada um de nós. Amém, amados? Não esqueça de glorificar a Deus quando nós ouvimos a palavra Deus te abençoe, ou que a santa paz de Deus nos alcance, ou Deus é conosco. Amém, queridos? Não esqueça de agradecer a Deus e abrir a sua boca e confirmar com um amém. Deus abençoe grandiosamente as nossas vidas. Queridos irmãos, quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, Josemar Oliveira. Estamos aqui em uma só fé, em um só propósito, que é de bem dizer o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe grandiosamente todos os aniversariantes da semana e do mês. E que o Espírito Santo de Deus encontre graça em nossas vidas e habite para sempre. Meus irmãos amados, nós estamos em uma leitura na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, o capítulo é 5. O versículo é o 15 e o 16. Se porventura algum dos irmãos tiver dificuldade de encontrar essa leitura na tua Bíblia, na Bíblia que eu faço menção, se encontra na altura do número 1340. Quando os irmãos chegarem nesse número, com certeza vai estar próximo dessa leitura. Não vai estar muito distante não, querido. Às vezes eu passo a referência para que os irmãos não desistam, porque a Bíblia Sagrada tem muitas e muitas páginas. Aí os irmãos podem começar a procurar e desistir. Eu não gostaria que você desistisse da sua bênção ou da sua caminhada ao lado de Deus. Então hoje nós vamos fazer menção de uma leitura maravilhosa que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5. O versículo ele é o 15 e o 16, que está falando assim: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluía para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Jesus, ele encontrou um homem que estava enfermo, com uma doença da época, uma doença terrível. Quem estivesse com essa doença, assim que fosse descoberto, não poderia ficar junto com a sociedade. Tinha que ir para uma cidade, para um povoado isolado. Todas as pessoas que tivessem aquela doença, chamada de lepra, precisaria de ir para um povoado. E lá ficava até o fim. Ou, se fosse curado, poderia retornar. Mas se não fosse curado, tinha que ficar lá até a morte. Amém, querido? Então Jesus encontrou um homem nessa situação. E Jesus profetizou que ele estava curado. E ele foi curado. Mas, porém, Jesus, que não gostava de se aparecer, Jesus falou com ele: não precisa andar falando por aí que você foi curado. Jesus falou: fale só para o sacerdote e cumpra a determinação de Moisés. Mas a notícia corria como se fosse o vento. A notícia ninguém segurava, que o Filho de Deus estava presente fazendo milagres. Amém, querido? E os corações queimavam de alegria. Os corações das pessoas ficavam acelerados para encontrar o nosso Jesus. Amém, amados? Aqui está falando no versículo 16 do capítulo 5. Ele, porém, se retirava para lugares
solitários e orava. Amém, querido? Jesus, o nosso Jesus, ele nunca quis, nunca foi o papel de Jesus ser arrogante. Toda a vida o papel dele foi ser humilde. Humilde foi o papel de Jesus. Desde o nascimento, que nasceu em uma manjedoura, que nasceu em um lugar que colocava ração, colocava capim para os animais. O transporte que foi transportado Jesus não foi carruagem, não foi um jumentinho. Jesus andava montado em um jumento. Ele, toda a vida, ele foi humilde e será o nosso mediador. Então, querido, que eu quero dizer isso para você e para mim, para que nós meditemos nessa leitura em Lucas, capítulo 5, o versículo é o 15 e o 16. Seja humilde e seja fiel a Deus. Deus seja louvado a todo tempo. Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor conosco. Que o coração de Cristo Jesus brota, nasce, cresça dentro de nós. Que a santa paz de Deus nos alcance. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Até a volta desse ser tão perfeito, desse ser tão maravilhoso, chamado Jesus Cristo, nosso mediador. Deus seja louvado. Graças a Deus. Amanhã, se Deus nos der a graça, se Deus nos der mais esse dia que nós chamamos de vida, se Deus nos der mais essa porção, nós estamos juntos, mais uma vez, semeando a boa semente e falando que só Jesus, só Deus salva, só Deus batiza, só Deus tem poder de perdoar pecado. Amém, amados? Que Deus te abençoe e te guarde. Que os anjos acampam ao nosso redor e fazendo cada um de nós pessoas melhores. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.